Hehe, que onda, uma festa de arromba. Bárbara, tá aí, você ia no clima, né, 10, clima de 10, meu Deus do céu, cara. Essa música aí, né? Não, aqui, ó, o negócio é o seguinte, ó, a gente tem que estudar, tem que estudar, tem que se grudar, tem que estudar, tem que se grudar, tem que estudar. Tá organizado? Se organiza. Isso é bem importante. Me desorganizei um pouco. Acontece, com tudo na vida acontece isso. Tu está organizado, se desorganiza. O que tu faz? Tu te reorganiza. Essa é uma das grandes coisas que a humanidade a gente tem que fazer, se reorganizar. Em termos sociais também a gente se reorganiza, não é isso? A gente de repente se desorganiza por algum motivo e socialmente as coisas vão parando no lugar. Alguém me disse um ditado que as melancias, elas vão para o lugar quando o tempo passa. Tá? Só que a gente não pode esperar muito tempo. Tu tem que forçar essa reorganização. Não pode, desorganizei, então vou largar de mão. Não, nunca. Nunca largar de mão. Largar de mão é uma coisa que a gente não pode fazer. Tem que se organizar, tem que pegar o material, tem que estudar e procurar qualquer coisa, procura a gente, vai dar um auxílio, a gente dá um auxílio aqui. Tá certo? Muitas técnicas tu pode usar para melhorar o aprendizado e diminuir o tempo gasto para esse aprendizado. Isso é muito importante. Pessoal, hoje nós vamos continuar aqui nessa aula, que é a aula 46, com as soluções que são misturas homogêneas, lembra disso? Misturas homogêneas. Hoje a gente vai falar de uma coisa interessante, que é a diluição. Sabe aquele cafezinho? Pegou o cafezinho estava muito forte, diz, não, botar uma aguinha nesse negócio aqui, está muito forte isso aqui. Aí tu vai lá e bota uma água. Tu fez uma diluição. Mas ficou uma quantidade de café maior. É isso aí. A diluição, ela sempre faz o quê? O aumento do volume e a redução da concentração. O sabor vai ser mais fraquinho, como a gente diz, né? O sabor vai ficar mais fraquinho. A minha solução, que é o cafezinho, vai ficar mais fraquinho. E isso é interessante. Então, diluir consiste no quê? Adicionar solvente. Muito bem. Odônia, essa solução já existe, então. Sim, você vai adicionar o solvente numa solução que já existe. Isso é muito importante. Cuidado. Algumas pessoas dizem, eu diluí sal em água. Tu nunca dilui sal em água. Tu dissolve sal em água. Você diz, a palavra está errada. Está errado, diluir está errado. Diluir é adicionar solvente. E lembra que o sal é um soluto. Então aí a palavra é outra, é dissolver. Eu dissolvi sal em água, tá? Não esquece disso. Quando tu adiciona o solvente, o que acontece? Acontece uma coisa bem interessante, ela não é verdade. A concentração, ela diminui. É verdade, ela ficou mais fraquinho, o cafezinho que eu estava tomando ficou mais fraquinho, eu botei água, ficou mais fraquinho, então a concentração diminui. E o volume? Aumentou, eu tinha mais café para tomar. O volume aumenta. Tem uma expressão que a minha avó usava, que eu achava bem interessante, né? Que é quando chega a visita, assim, a visita que chega assim, num horário, horário do almoço, chegou a visita. Ela dizia, bota água no feijão. Quer dizer que, na realidade, era uma expressão para dizer, vão aumentar a comida, não tem problema, fiquem aí para almoçar, que a gente vai aumentar a comida. Né? Eu sou descendente de italiano, e italiano tem isso, né? Quanto mais gente para comer, melhor, nem que tenha que comer polenta com um molhozinho por cima, um feijão, não interessa. Quanto mais gente, mais melhor. Então, é isso aí. Então, ela dizia, bota mais água no feijão. Mais água no feijão, na realidade, o que ela estava propondo era fazer uma diluição. Claro que não era bem isso que faziam, né? Iam fazer uma comilança lá. Vai acabar almoçando às 2h, mas uma baita uma comilança. Mas era isso aí. A ideia era essa, de aumentar o volume, tá, a partir da adição solvente. A gente pode fazer isso, claro. Tu adiciona água, um suco, por exemplo, que está muito forte. Né? Eu vou contar bem francamente para vocês, esses sucos de uva que eu compro, esses sucos que são 100% suco, já não receberam uma quantidade de água nem açúcar, tá? Que eu vou tomar, eu tenho que botar um pouco de água, gente. É verdade, eu tenho que botar um pouquinho de água. Eu acho ele muito forte. Acho ele bastante forte. O sabor é forte e a doçura dele é muito grande. Então eu boto um pouquinho de água, faço uma diluição. Mas é questão de gosto, né? Eu tomo puro, eu gosto de tomar puro. Né? Eu gosto de fazer picolé com ele puro. Bota lá na geladeira, faz um geladinho, né, com ele. Então, aí, ó.
E é isso que vai acontecer. A concentração diminui e o volume aumenta. Agora vem o segredo. Agora vem o segredo. Na mesma proporção. Como assim, Odone? Gente, na mesma proporção quer dizer o seguinte, ó. Se o volume aumentou 2 vezes, a concentração diminui 2 vezes. Ah, não, só um pouquinho. Tu tinha o volume que era 1 litro, tá? No início lá. Aí tu colocou mais 1 litro de água. Tu vai ficar com um volume de 2 litros no final. Tá, perfeito, é isso aí. Tu adicionou um certo volume de água, isso aqui é a água, tá? E aí tu ficou com 2 litros no final. Tá? Vamos supor que no início a tua concentração era 10 gramas por litro do soluto que tu tinha ali. Isso é, no suco lá tinha o corante lá, 10 gramas por litro. Certo? Quando tu adicionou 1 litro de água, ficou 2 litros. Então, se o teu volume aumentou, a tua concentração cai pela metade. Ah, sério isso? Estou dizendo. Dá para fazer de cabeça, prof? Eu digo, claro. Se tu adicionar 9 litros de água aqui, ó, aqui é 1, aqui vai ficar 10. Tá? Tu vai dividir por 10 aqui, 10 por 10 dá 1. Vai dar 1 grama por litro aqui, a concentração. Tá? Isso é bem importante que a gente entenda que isso é numa proporção inversa, né? Claro, porque quando um diminui, o outro cresce, tá? Quando um cresce, o outro diminui, então a proporção é inversa, mas na mesma proporção, que seja inversa, mas na mesma proporção. Quando um cresce, o outro diminui, na mesma proporção. Se um fica 2 vezes maior, o outro fica 2 vezes menor. Ok? Outra coisa que é importante entender... gravaram aquela equação da aula anterior, da aula 45? Não gravou ainda. Mas pelo amor de Deus, bota uma frase lá, ó. Meu carro velho, muito velho mesmo, estava velho demais, 10. Ah, tu escolheu outras palavras para botar? Ah, mais picantes. Tem problema nenhum. Decora essa que tu botou aí. Tu inventou. Não tem problema nenhum, mas tem que decorar, e tem que fixar, e tem que escrever a equação, tu entende? Vamos a ela, aqui ó, desse ladinho aqui ó, aqui eu já escrevi ela aqui ó, deixei pronto né, deixei o bichinho pronto aqui ó, meu carro velho, muito velho mesmo, estava velho demais, 10. Pessoal, vocês perceberam que na diluição, deixa eu escrever aqui ó, quando a concentração aumenta, o volume... Eu acho que aqui não é bem a diluição que eu botei aqui, né? Aqui é a evaporação do solvente, tá? Quando o volume aumenta, a concentração diminui. Isso aqui sim. O Dani, como é que é a história que tu falou agora? É muito raro acontecer em prova isso, tá? Mas isso que eu botei aqui, a concentração aumenta, o volume diminui, é quando evapora a água. Aí é o contrário. Aí vocês vão me perguntar, mas na mesma porção também? Na mesma. Os vestibulares não gostam muito de colocar a evaporação, eles colocam mais a diluição. Então, vamos seguir na diluição, que é importante, tá? A concentração diminui, o volume aumenta. Aí vocês veem que aqui, ó, na minha equação, eu tenho relação concentração-volume, 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 dos 3 tipos de concentração. Vocês vão dizer, tá, Dani, tudo bem, entendi. Na equação geral tem isso. Na equação geral tem essa relação. Agora, eu quero que vocês entendam que diluição envolve 2 momentos. 2 momentos. Inicial e final. Na verdade, inicial e final. No início eu tenho uma solução, que ela está mais concentrada e tem menos volume. Aí eu pego e coloco solvente, coloco água ali. Eu coloco água, o volume vai aumentar e a concentração vai diminuir. Aquele cafezinho que estava muito forte, eu coloquei água, aumentou o volume, mas ele ficou mais fraquinho. É isso, essa é a ideia. Então, nós temos 2 momentos. O momento inicial e o momento final. Vamos botar fim aqui, né? Início e fim. Não, vamos botar início e fim. Certo? Início e fim. Olha só, eu vou escrever isso aqui, ó, 2 vezes. Concentração inicial, volume inicial. Molaridade inicial, volume inicial, título percentual inicial, ou pode ser o título comum também, o outro que não é percentual, pode ser também, tá? Vezes volume inicial, vai ser igual. E aí eu escrevo a parte final. Concentração final, vezes volume final. Concentração molar final, vezes volume final. Título percentual final, vezes volume final. Estas são as equações matemáticas da diluição.
Saíram da onde? Da equação geral. Saíram da onde? Da relação que eu tenho concentração-volume para diluição. Saíram da onde? Da relação de proporcionalidade entre concentração e volume. Lembra que se o volume dobra, a concentração cai pela metade. Se o volume fica 10 vezes maior, a concentração fica 10 vezes menor. Desta relação saem as 3 equações da diluição. Agora presta bem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Muitas vezes o que eles cobram de vocês não é o volume final, o volume inicial ou a concentração final inicial. Eles querem o volume adicionado de solvente. O volume de solvente que foi adicionado. Tá? O volume adicionado. Que eu vou chamar de VAD. Tá? Esse é o volume adicionado. Isso aqui é o que tu colocou de quem? Do solvente. Gente, é muito simples. O volume adicionado que eles podem pedir para a gente é o volume final menos o volume inicial. É a diferença dos dois volumes, o volume final e o volume inicial. Aí eles vão dizer para mim assim, ô Doni, na aula passada foram 7 equações. Aí tu coloca mais 3 aqui, 8, 9, 10. Mais essa aqui, 11. Vocês vejam que está saindo tudo de um fundamento, que é a equação geral. Tá? A equação geral são 3 equações. Dela, tu tira as outras. Percebeu isso? Esse é o sistema que vai ajudar vocês. Quem está trabalhando com outro sistema, não tem problema nenhum. Ô, Dona, eu trabalho com o sistema tradicional, que foi como eu aprendi. E eu toco ficha assim. Então, não é diferente. A fórmula que tu está estudando é a mesma. Só a dedução, a maneira de deduzir a fórmula, que é diferente. Só isso. Continua usando. Tá? Continua usando e adapta quando as coisas realmente são mais rápidas. Tu ganha rapidez. Quando as coisas são mais didáticas, aí vale a pena. Tá? Vamos para os slides? Vamos rever isso nos slides? E, claro, fazer um exercício. Vamos lá, então? Muito bem. Soluções, parte 3, diluição de soluções. Né? O que é diluir? Adicionar quem? Um solvente a uma solução que já existe. Tá? Muito bem. E o que acontece? Sempre que nós temos um aumento de volume, nós vamos ter uma redução da concentração, e isto é proporcional. Isso é bem interessante, né? Quando o volume aumenta, a concentração diminui na mesma proporção. Se o volume dobra, a concentração fica a metade. Se o volume fica 3 vezes maior, a concentração fica 1/3 do que era. Se o volume fica 100 vezes maior, a concentração fica 100 vezes menor. Tá? A partir disso, a gente pode, então, trabalhar com essa ideia aqui. Ó. Peguei a equação geral, e aí pego a relação concentração-volume. Tiro massa, não me interessa a massa, nem densidade, nem massa molar e nem o 10. Tá? Pego só o que me interessa. E lembrar que quando eu faço uma diluição, eu tenho uma relação de concentração-volume em início e fim. E aí eu só escrevo o CVMVTV, CVMVTV 2 vezes, CVMVTV. Né? Lembra que aquela letra grega é um Mi? CVMVTV, escrevo 2 vezes e boto início e fim. Tá? E aí eu já sei qual seria a concentração final, a concentração inicial, conforme eu estou querendo. Né? CV, MIV, TV, CF, MF, VF, TF, VF. Então eu tenho o quê? Primeiro eu escrevo CV, MIV, TV. Tá? Que é o quê? Concentração comum, concentração molar e título percentual vezes o volume inicial. Tudo inicial. E depois tudo que é final. CF, VF, MF, VF, TF, VF. Certo? Não esquecer que eu tenho muitas vezes que calcular o volume de água que foi adicionado. E que se eu quero saber o volume de água adicionado, eu tenho que fazer o quê? Ter o volume final menos o volume inicial. Gente, eu vou pegar uma questão bem boa para a gente fazer agora, tá? Para a gente ver como é que a gente aplica isso aí. Claro, é uma questão que trabalha alguns detalhes aí. Olha só. No ano de 2004, em Gana, no continente africano, um vazamento de cianeto no reservatório de uma empresa canadense contaminou os rios Apré-Pre-Egianicia e Benia-An-Manse. Prejudicou o fornecimento de água potável, bem como causou grande mortandade de peixes, lagostas e camarões. Sabe-se que a concentração de cianeto em águas para consumo doméstico não deve ultrapassar 0,01 miligramas por litro. A gente já viu isso numa questão do Enem, dar em miligramas por litro. Tá? A concentração comum. Considerando-se uma amostra de água de concentração 0,0024 mol por litro,
Ele dá outra concentração, a segunda concentração, ele dá em quê? Mol por litro. Qual a diluição necessária para que essa amostra esteja dentro do limite máximo para consumo doméstico? Quer dizer, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ele deu as duas concentrações ali, mas deu em unidades. Bem coisa que o Enem faz também, né? Em unidades que não são unidades da mesma unidade e nem são unidades como não é grama por litro, é miligrama por litro, né? Então a gente tem que fazer alguma adaptação. Primeira coisa que a gente tem que observar aí, deixa eu largar aqui, que a gente vai usar aquela equação que é CV, CF, VF. Tá? Ô, Dona, e se eu quiser trabalhar com MIV, com a molar? Pode também. Tu pode trabalhar com a CV ou com a MIV. Se tu trabalhar com a CV, CF, VF, trabalha com a transformação, com a transformadora e transforma tudo em grama por litro, ou miligrama por litro. Tá? Ou se quer trabalhar com a concentração molar, trabalha com as duas em concentração molar. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho a concentração final e a concentração inicial, só que uma está em mol por litro e a outra está em miligrama por litro. Né? Então, tem que acertar as unidades da concentração aí. Tá? Pô, já apareceu a resolução ali, mas eu não estou querendo a resolução. A gente não tem aquela resolução ainda, né? Olha só. Então, a primeira coisa que eu faço, transformo aquela miligramas por litro em gramas por litro. Viram o que eu fiz ali? Ó? Tá? O que eu vou ter? 1 vezes 10 na menos 5, porque eu tenho que dividir aquilo ali por 1000, 001 dividido por 1000, 001 dividido por 1000, eu vou ter em gramas por litro. Tá? E aquela outra que é 0,0024 mol por litro, tem que transformar em grama por litro também. Então eu vou ter que usar o quê? A transformadora. Lembra da fórmula transformadora? Jean, vem comigo aqui que eu quero lembrar o pessoal da fórmula transformadora. 10 de ti com minha massa. Nesse caso, ó, eu tenho a concentração em mol por litro, que está ali 0,0, tem mais um zero? Mais um zero, 24 mol por litro. Tá? Tenho a massa molar do cianeto, que é 12 mais 14, tá? Que é 26. E aí fica fácil, né? 26 na grama por mol. E com isso eu calculo a concentração comum, certo? Então é esta equaçãozinha que eu vou ter que usar ali. Bom, voltamos lá para o slide, Viram que eu já botei o cálculo ali, né? Os cálculos, né? Então vai dar 0,0024 vezes a massa molar do cianeto, que é carbono, que é 12, e nitrogênio, que é 14. Isso o Enem dá. Nas provas de vestibulares tradicionais, eles dão a tabela periódica, tu pode calcular. Tá? E tu chega ao valor da concentração inicial. A concentração inicial é 6,24 vezes 10 a menos 2. E aí sim eu vou para a equação CV igual a CFVF, que já apareceu de cara para nós ali. Tá? Eu tenho a concentração inicial, eu tenho a concentração final, e eu tenho um volume inicial que a gente, quando não dá um volume na diluição, a gente diz que é 1 litro, que é o melhor volume que tem. Tá? Ó, não deu o volume. Se, pois é, Dona, eu não tinha o volume e eu me perdi aí. Não deu o volume, tu supõe o volume inicial 1 litro, já que ele quer saber a diluição que deu. Então, o que deu? Quando eu tinha 1 litro, para que a concentração fique legal, eu tenho que ter colocado ainda 6.239 litros de água. Quer dizer, que aquela solução que eu tinha era muito venenosa. Eu tive que colocar 6.239 litros de água, dando um total de 6.240 litros de solução. O que dá como resposta, então, na alternativa D. Viu que apareceu agora ali? Ó, supor o volume inicial de 1 litro. Isso é muito importante, além de acertar as unidades, é claro. Então, a alternativa de resposta é 6.240. Uma questão bem típica, parece muito com uma questão do Enem, não é do Enem, é de uma outra universidade, mas se parece muito com uma questão do Enem. Tá? Dá as unidades, tem que transformar as unidades, a gente tem que dar o nosso jeitinho, usar a transformadora para transformar as unidades, ou ainda, se tem miligramas por litro, o que a gente faz quando tem miligramas por litro? Já caiu no Enem, e tu quer gramas por litro, tu faz o quê? Divide por 1000. Divide o valor. Ah, estava 1000 miligramas por litro. Então, quer dizer que divide por 1000, 1000 miligramas por litro, divide por 1000, vai dar 1 grama por litro. Tá certo? Mas, show de bola, né? Que questão, né? As questõezinhas aqui são, ó, pá, pum. Pessoal, um grande abraço a todos, continue nos seus estudos, e nós vamos ter mais soluções aí, hein? Vem soluções, mais umas 2 aulas, pelo menos, de soluções para a gente
detonar nesse assunto, que é um assunto muito importante e cai no Enem e nos vestibulares. Pessoal, CISC e Pré-Enem, aqui você faz, aqui você aprova. Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro com mais um pouquinho de soluções. Até lá!